Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos também. No livro de Lucas, capítulo 18, nós somos edificados com o ensinamento de Jesus quando ele está chegando na cidade de Jericó. Quando ele vai chegando nessa cidade, tem um mendigo cego que está ali na beira do caminho. Esse mendigo, ele era cego, ele não conseguia ver, mas ele tinha muito bons ouvidos. Ele tinha outros sentidos apurados e ele ouviu todo o tumulto que acontecia ali à sua volta. Há momentos na sua vida que você pode não ver o que está acontecendo ao seu redor, mas você tem que ter a sensibilidade de perceber que algo vai bem ou algo vai mal. Não podemos deixar nossas vidas simplesmente ser levadas, mas precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Isso é que nos garante segurança. E esse mendigo ouviu um burburinho, um tumulto, e ele pergunta: o que é que está acontecendo? E o povo fala: é Jesus que está passando aqui. Então, quando ele ouve, ele já sabia quem era Jesus, porque o nome de Jesus já corria por todos os lugares, por tudo que ele fazia. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava falando simplesmente de um Jesus curandeiro, mas ele sabia quem era Jesus e a origem de Jesus e o que Jesus fazia. Ele sabia quem era Jesus, sabia que ele era filho de Davi, porque Deus já tinha dado promessa a Davi lá no Velho Testamento de que o reinado dele perpetuaria e perpetuou em Cristo, e sabia o que Jesus fazia. Então ele pede: tem misericórdia de mim. E quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, por problemas e não estamos clamando por Jesus? Estamos tentando lutar e resolver com nossas próprias forças. É muito mais cansativo, é muito mais difícil, ainda nem tem garantia de que o resultado será bom, nem tem garantia se vamos conseguir. Mas quando nós entendemos quem é Jesus e nós sabemos o que ele faz, qual é a origem dele, então o Senhor, ele tem liberdade para operar na nossa vida. Jesus, ele é filho de Deus. Jesus, hoje, ele está sentado à direita do Pai. Ele intercede por nós. Jesus, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sabe nossas dificuldades. Ele sabe todos os problemas que nós passamos. E ele entende e ele intercede junto ao Pai. Quando Deus olha para cada um de nós, ele vê o quê? Ele vê o sacrifício do seu filho que foi feito por cada um de nós. Por isso que o Senhor, ele tem misericórdia de nós. Jesus, a última coisa que Jesus fala é o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois disso, simplesmente ele vai dizer assim: está consumado, ou seja, acabou, a dívida está paga, eles não devem mais nada. Mas ele pede para que o Senhor nos perdoe. Então nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos entender quem é Jesus, nós precisamos saber como Jesus, ele atuou e ele continua atuando na nossa vida. O que ele fez e o que ele continua fazendo. Esse homem, ele entendia naquele momento quem era Jesus. Naquele momento, Jesus era chamado filho de Davi, hoje ele é filho de Deus. Hoje nós temos outra ótica, outro olhar, porque aquele tempo ali, Jesus ainda vivia no tempo da lei, eles ainda viviam naquele momento, mas depois que Jesus ressuscita, nós passamos a viver no tempo da graça. Jesus hoje para nós é diferente daquele Jesus para eles que eles não conseguiam ver, que eles não conseguiam entender. Hoje Jesus está explícito, é claro quem Jesus é. Quem não faz opção por Jesus é porque não quer, porque Jesus se deu a revelar. E esse homem, ele entende, ele clama: Jesus, filho de Davi. E pessoas vão repreendê-lo, vão mandar ele se calar. Com nossas vidas a mesma coisa. Às vezes seus pensamentos te manda calar, te diz que não é possível, te diz que não é a hora, te diz que não é o caminho. Às vezes os seus pensamentos te reprimem nas oportunidades que você tem, seja na igreja, seja no trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, porque tudo que Deus vai trazer para você de sobrenatural, as vozes de multidão querem apagar. E ele não ouve o que esse povo está falando, ele não se importa, ele continua gritando: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita e ele grita e ele grita cada vez mais. E nós precisamos fazer a mesma coisa, precisamos nos posicionar diante do Senhor nessa mesma intensidade. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele fala: que eu torne a ver. O Senhor fala para ele assim: receba, sua fé te curou. Ou seja, se ele nem tivesse visto Jesus, ele teria sido curado, porque não necessariamente é Jesus que faz, a fé em Jesus faz, porque quando nós temos fé, ele já opera.
Não precisava dele ver Jesus, não precisava ter falado em Jesus, não precisava nada disso, mas o fato dele entender, dele sair de onde estava, ele ouvir, sair de onde estava, entender quem era Jesus e clamar por Jesus, a cura veio sobre a vida dele. Da mesma forma, eu trago essa mensagem para você hoje. Essa é a minha mensagem para você hoje. Independente de qualquer coisa, a sua fé pode te trazer cura, sua fé pode te trazer oportunidades, a sua fé pode te trazer uma nova vida em Cristo, uma nova vida no lugar onde você está. Pessoas te veem com uma forma diferente, porque o Senhor Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso cenário, Ele muda as oportunidades que nós vivemos. Essa é a minha mensagem para você hoje. Faça como esse mendigo que era cego e que agora passa a ver pelo poder que há no nome de Jesus. Creia somente, não duvide, creia somente, receba, porque a tua fé vai te curar. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.